Algumas das coincidências mais assustadoras e devastadoras são as mais simples. Quando alguém está no lugar errado na hora errada, isso pode arruinar vidas e ter consequências duradouras para quem está ao redor. Número 10. Em 2 de agosto de 1985, William Mayberry viajava sob tempestade rumo à casa de um parente. Era seu aniversário e havia muito o que comemorar. Deveria ter sido o começo de uma nova fase de sua vida. Mas William estava exatamente no lugar errado, na hora errada, e nunca chegaria ao seu destino. Horas antes, o voo 191 da Delta Airlines saiu de Fort Lauderdale, Flórida, a caminho do Aeroporto Internacional de Los Angeles. Havia 163 pessoas a bordo, incluindo 11 tripulantes. A primeira parte da viagem foi tranquila, mas ao se aproximar do Texas, o voo 191 enfrentou problemas. O voo deveria fazer uma escala regular em Fort Worth ao passar entre Louisiana e Texas. O tempo piorou, havia relatos de pancadas de chuva e tempestades, e agora a tripulação havia chegado até elas. O voo 191 prosseguiu e se aproximou de Fort Worth. Em certo momento, pediram aos controladores uma rota alternativa para evitar uma nuvem ruim. O pedido foi atendido, mas pouco podiam fazer para evitar as tempestades perto do aeroporto. Chovia forte em Dallas, na rodovia 114, com visibilidade de apenas 10 metros. No ar, a chuva dificultava a visibilidade da pista, mas os pousos continuaram mesmo com o mau tempo. O voo 191 aguardava para pousar e, inicialmente, o tempo não parecia preocupá-los. Um dos pilotos até comentou que aproveitariam para lavar o avião. Então alguém percebeu relâmpagos em uma nuvem de tempestade à frente. Eles passaram por baixo dessa nuvem e, de repente, foram atingidos por uma microexplosão. A rajada de ar primeiro acelera o avião, mas após passar pela borda frontal, uma forte corrente descendente o empurra para o solo. Se um piloto corrigir demais o aumento de velocidade, a corrente descendente repentina pode resultar em desastre. Mesmo sabendo o que viria, o clima pode ser impossível de superar. Os pilotos do voo 191 sabiam disso. O gravador da cabine captou vozes pedindo ao controlador para aumentar a potência repetidas vezes. O primeiro oficial tentou, mas não conseguiu. Poucos quilômetros antes da pista, o voo 191 tocou o solo, mas decolou de novo antes de cruzar a rodovia 114, onde William Mayberry tentava chegar em casa. William, veterano da Força Aérea dos Estados Unidos da América e pai de 2, mudou-se para o norte do Texas, vindo de Vicksburg, onde sua esposa e filhos ficaram. William conseguiu emprego como mecânico em uma concessionária Toyota e economizava para dar entrada em um apartamento para a família. Seu aniversário era em 2 de agosto. Ele estava viajando para ver um parente e comemorar com ele. Devido à baixa visibilidade, é improvável que William tivesse visto o voo 191 antes. Estava a poucos metros à frente dele. Não havia como evitar a aeronave. O motor atingiu o Toyota de William, tirando sua vida na hora. O avião deslizou até o aeroporto, colidiu com a torre de água e foi engolido pelas chamas. Dos que estavam a bordo, apenas 27 sobreviveram e desses, apenas 2 saíram ilesos. Número 9. Costuma-se dizer que a Primeira Guerra Mundial começou porque um homem estava no lugar errado, na hora errada. Em 28 de junho de 1914, o motorista do arquiduque Francisco Ferdinando errou o caminho, levando-o diretamente ao nacionalista bósnio-sérvio Gavrilo Princip. O tiro ouvido ao redor do mundo talvez não tivesse ocorrido sem essa pequena coincidência. Mas o membro da realeza austríaca foi apenas a primeira pessoa a se encontrar no lugar errado, na hora errada. Na Primeira Guerra Mundial e em outros períodos, muitos tiveram vidas arruinadas por trágicas coincidências. O ataque ao arquiduque não iniciou hostilidades imediatas. Por mais de um mês, várias potências europeias tentaram resolver a questão diplomaticamente e se prepararam para Cheguerra. Durante esse período, muitos civis tentaram levar a vida normalmente. Entre eles estavam os marinheiros a bordo do SS Juno.
O SS Juno era um navio britânico construído em 1882. Em 1904, ele foi adquirido pela companhia de navegação a vapor Tyne Tees. A empresa, recém-formada pela fusão de 4 companhias locais, operava principalmente nos rios Tyne, Tees e costas próximas. Ela operava algumas rotas para a Europa continental, entre as quais estavam serviços de passageiros e cargas para Hamburgo, na Alemanha. O Juno estava em serviço há 10 anos quando iniciou sua viagem final, apesar das hostilidades no continente. O navio foi enviado para Hamburgo com cerca de 20 pessoas a bordo. Estava em Hamburgo em 4 de agosto, quando o Reino Unido entrou na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha já estava na guerra havia 3 dias, então todo o pessoal britânico a bordo estava no lugar errado, na hora errada. A tripulação do Juno não era a única de civis britânicos na Alemanha em agosto de 1914. Inicialmente, a maioria seguiu com a vida normalmente. Apenas suspeitos ou possíveis espiões eram presos e enviados para campos de prisioneiros de guerra improvisados. O mais proeminente deles era o campo de internamento de Hulben. Ele foi inaugurado em setembro de 1914 e era o campo de internamento mais próximo de Berlim. Localizado no terreno de um hipódromo, a maioria dos barracões dos prisioneiros foi inicialmente instalada em cocheiras, antes que fossem construídos barracões próprios para esse fim. Após os britânicos prenderem civis alemães em seus territórios, a Alemanha retaliou, detendo mais cidadãos britânicos em seu país. Hulben começou a ficar mais superlotado e outros campos de prisioneiros de guerra civis foram criados. A tripulação do SS Juno foi uma das primeiras a ser internada em Hulben. Não se sabe se a Alemanha suspeitava que eram espiões inimigos ou apenas os prendeu por serem marinheiros úteis à Marinha Britânica. Mas seja qual for o caso, todos foram enviados para Hulben, onde a maioria passaria o restante da guerra. Hulben era um dos melhores campos de internamento para se ser enviado. Prisioneiros geralmente praticavam esportes como futebol e rugby. Tinham biblioteca, faziam eleições simuladas, mas a comida era ruim e muitos dependiam de pacotes de ajuda. Um dos tripulantes do Juno, John Rowe, foi libertado antes do previsto. Ele trabalhou em navios quase toda a vida adulta e sustentava a esposa e 9 filhos. Em agosto de 1914, ele estava com quase 60 anos e trabalhava como operador de máquinas no Juno. Ele lubrificava as partes móveis do motor e alimentava a caldeira. John foi libertado em dezembro de 1915. Registros indicam que outros marinheiros também foram libertados na mesma época, mas há poucas informações sobre eles. Todos parecem ter sobrevivido ao internamento. Número 8. Ao longo da história, houve muitos casos em tempos de guerra em que pequenas mudanças poderiam fazer uma grande diferença. Na maioria das vezes, é improvável que uma única pessoa consiga mudar o rumo de uma guerra inteira. Mas as consequências de sua ausência podem ter um efeito dominó significativo. Em 1428, um ano antes de Joana d'Arc chegar a Orleans, Thomas Montagu, 4º conde de Salisbury, estava sitiando a cidade. Salisbury era um dos melhores comandantes militares do lado inglês da guerra. Filho de um conde desonrado, cresceu com pouco, pois quase toda a herança foi tirada. Mesmo assim, Montagu conquistou o favor de Henrique IV da Inglaterra. Ele recuperou parte de seus títulos e terras e pôde participar da campanha militar na França na Guerra dos 100 Anos. Montagu lutava durante a ascensão da Inglaterra e teve papel essencial nisso. Ele era um comandante inteligente, entendia a guerra e mantinha a disciplina que impedia infiltrações inimigas em seus acampamentos. Ele criou forte camaradagem entre suas tropas, ganhando prestígio. Montagu tornou-se governador de Champagne e, em 1425, sitiou Le Mans. Em semanas, a cidade já estava sob seu controle. Depois, ele mirou Orleans. Segundo colegas de Montagu, ele levaria apenas alguns meses para capturar a cidade. O início do século XV foi uma época em que os canhões começaram a fazer grandes diferenças.
Antes, um cerco significava apenas esperar a população morrer de fome atrás de muros protetores. Agora, era possível lançar pedras e outras munições por cima desses muros. O armamento favorecia os atacantes, mas os defensores também podiam usar canhões. Montagu já sabia disso por batalhas anteriores, mas percebeu o quão destrutivos podiam ser. Em Orleans, o cerco de Orleans começou com o cerco à Tourelle, uma guarita que havia sido instalada no caminho para a cidade. Os franceses ofereceram uma forte defesa, mas em outubro de 1928, Montagu e seus homens tomaram as fortificações. Foi aqui que o conde estava em pé no dia 27 de outubro, observando a cidade. Ele não precisava estar naquela posição, mas provavelmente não fazia ideia de quão perigoso aquilo era. Um canhão disparado de baixo atingiu a janela e um destroço acertou o rosto de Montagu. Ele foi levado rapidamente ao médico, mas morreu dias depois pelos ferimentos. Número 7. A tecnologia permitiu que as autoridades resolvessem crimes que, de outra forma, teriam permanecido um mistério. A geolocalização se tornou comum nos últimos anos. Ela permitiu que a polícia provasse a presença de suspeitos na cena do crime sem outras evidências e identificasse suspeitos em outros casos. Mas, com uma ferramenta tão ampla, autoridades podem acabar pegando pessoas apenas por estarem no lugar e hora errados. Esse foi o caso de Zachary McCoy em março de 2019. Ele morava em Gainesville, na Flórida, onde dividia a casa com 2 colegas. Ele concluiu recentemente um curso técnico em programação de computadores e começou a pedalar pelo bairro para se manter em forma. McCoy era antenado em tecnologia e cresceu quando dispositivos conectados à internet se popularizavam. O principal é que ele atingiu a maioridade quando não era comum divulgar nomes e dados pessoais online. Esse era um hábito que ele manteve na vida adulta e até sua conta do Gmail usava um pseudônimo. Mas, apesar de ter essa camada de anonimato, era difícil desconectar completamente o uso da internet da vida real. McCoy usava um celular Android e não tinha plena consciência de tudo o que o Google podia rastrear enquanto ele usava o aparelho. Entre essas coisas estavam os dados de localização dele. Esses dados eram coletados quando ele usava o aplicativo Runkeeper, um app de monitoramento de atividades físicas que ele utilizava para acompanhar seus passeios de bicicleta. O aplicativo mostrava a distância percorrida de bicicleta no dia e registrava onde e quando ele esteve. Em 29 de março de 2019, ele saiu para pedalar como de costume, nada anormal ocorreu e não pensou muito sobre o passeio. Até que meses depois, em janeiro de 2020, ele recebeu um e-mail estranho do Google. A empresa disse que a polícia local pediu informações sobre sua conta do Google. Ele tinha 7 dias para ir ao tribunal e impedir isso antes que o Google atendesse ao pedido. McCoy não tinha envolvimento em nenhuma atividade ilegal, então o e-mail foi um choque. O e-mail incluía um número de caso, mas não fornecia muita explicação. Em março de 2019, a casa próxima de uma senhora idosa foi arrombada. O ladrão fugiu com joias, incluindo um anel de noivado de mais de 2.000. O boletim de ocorrência tinha poucas informações e o caso parecia sem avanços. Até aquele momento, McCoy nunca tinha ido à casa e não tinha nada a ver com o roubo. Com a ajuda dos pais, ele contratou um advogado para tentar bloquear o mandado. Eles rapidamente perceberam que não havia nada em particular sobre McCoy que tivesse chamado a atenção da polícia. Era simplesmente onde o celular dele estava no dia do crime. Embora tenha terminado sem maiores problemas para McCoy, o caso mostrou que a tecnologia torna ainda mais perigoso estar no lugar errado, na hora errada. Número 6. Para muitos, enfrentar um desastre natural já é falta de sorte. Passar por vários seria uma coincidência extremamente improvável, especialmente para alguém que não mora em uma região propensa a desastres. Para um casal da Suécia, todo esse azar coincidiu com o infeliz momento da lua de mel deles. Stefan e Erika Svanstrom casaram-se no fim de 2010. Aventura e viagens sempre marcaram o relacionamento deles, por isso queriam uma lua de mel que refletisse isso. Com a filha bebê,
viajaram por 4 meses pelo Pacífico Ocidental. As coisas começaram mal quando algumas das piores nevascas que a Europa havia enfrentado em anos fizeram com que seus voos iniciais para a Indonésia fossem adiados. Durante uma viagem anterior à África do Sul, o mau tempo cancelou tudo. Desta vez, os Svanstroms tiveram sorte ou azar de conseguir chegar ao seu destino. A pequena família chegou a Bali, mas uma monção inesperada os acompanhou, causando enchentes e deslizamentos de terra em toda a Indonésia. Mais de 100 pessoas morreram e várias ficaram desabrigadas. Casas foram destruídas e bambuzais arrancados. Os Svanstroms estavam em um ônibus subindo uma montanha quando ventos fortes arrancaram o teto. Eles saíram ilesos e decidiram seguir viagem para a Austrália. Eles chegaram à Austrália durante a temporada de ciclones e quase evitaram um sistema ao chegarem em Perth. Apenas 50 quilômetros ao sul de Perth, incêndios florestais começaram novamente. O casal conseguiu evitar o pior do desastre, mas não teria tanta sorte ao seguir para o próximo destino. Os Svanstroms estavam em Cairns quando um ciclone de categoria 5 atingiu a cidade. A Cruz Vermelha Australiana montou um abrigo em um shopping onde a família e mais 2.500 pessoas aguardaram a tempestade passar. Estava quente e úmido e, segundo as pessoas, seguranças precisavam ficar de olho para evitar que brigas começassem. Apesar disso, eles tentaram manter o bom humor. Assim que receberam o sinal verde, continuaram a viagem. O próximo destino no itinerário deles deveria ser Christchurch, na Nova Zelândia. Enquanto tentavam chegar à cidade, o casal recebeu ligações de casa, na Suécia. A família deles queria que eles voltassem para casa. Uma série de desastres naturais parecia mais que coincidência, e em Nova Zelândia, um terremoto atingiu Christchurch. Antes de chegarem, só viram o aeroporto da cidade, pois as estradas estavam ruins demais para saírem. Apesar da preocupação da família, os Svanstroms continuaram para terminar a lua de mel no Japão. Eles estavam em Tóquio em março de 2011, quando o maior terremoto já registrado no país aconteceu. Número 5. O imperador Caras, um governante romano pouco conhecido da crise do terceiro século, reinou por menos de um ano e seu fim segue misterioso. A crise teve imperadores frequentes, quase todos líderes militares. O papel de Caras na morte de Probo é debatido. Probo nomeou Caras como prefeito pretoriano em 276 d.C. e planejou uma campanha oriental em 282. As tropas nomearam Caras imperador. Ele pode ter apoiado Probo ou incentivado a tomada do poder, mas Probo acabou morto, possivelmente por suas próprias tropas ou outros. Caras assumiu o trono sem a aprovação do Senado, nomeou seus filhos como Césares e concentrou-se na campanha militar contra o Império Sassânida. Um general habilidoso, ele capturou Seleucia e a capital persa de Tesifon em 283, recebendo o título de Pérsico Máximo. Ele morreu pouco tempo depois. Escritores contemporâneos dizem que uma forte tempestade atingiu seu acampamento e ele foi encontrado morto logo depois, possivelmente por uma doença agravada pelo mau tempo. Ou, mais popularmente, ele pode ter sido atingido por um raio, um castigo divino por ter ido além de Tesifon. Historiadores modernos sugerem que ele pode ter sido assassinado, como Probo, por homens ambiciosos. Os filhos de Caras o sucederam, mas não tinham sua habilidade militar, fazendo com que a campanha persa fracassasse. Sua morte misteriosa, seja por azar ou por assassinato, aconteceu em um momento infeliz para Roma. Número 4. Em 1986, o Comando Aéreo Estratégico da Força Aérea dos Estados Unidos da América formou sua equipe de demonstração. Servia para elevar o moral, incentivar o recrutamento e mostrar equipamentos avançados ao público. Após alguns meses, a equipe foi dissolvida após um evento horrível no treinamento. Sexta-feira, 13 de março de 1987, 5 meses após a criação dos Thunderhawks.
Durante meses, os habilidosos aviadores que faziam parte da equipe vinham participando de sessões de treinamento, se preparando para uma demonstração que aconteceria em maio. A equipe utilizaria um Boeing B-52H Stratofortress e um KC-135ABN Stratotanker, entre as aeronaves tecnologicamente mais avançadas do Comando Aéreo Estratégico. Diversas manobras e acrobacias foram escolhidas para demonstrar da melhor forma as capacidades das aeronaves. Uma delas era o reabastecimento em voo, tecnologia que permitia aos aviões voar por muito mais tempo sem pousar. Isso exigia que um 135A voasse acima do B-52H com a haste de reabastecimento estendida para transferir combustível do avião-tanque ao principal. Era uma técnica que exigia precisão e habilidades especiais. O treinamento de 13 de março começou como os demais. Ambas as aeronaves decolaram de sua base na Base Aérea Fairchild, em Washington. No 135A estavam 3 instrutores: Tenente-Coronel Mitchell W. Cornett, Capitão Christopher Chapman e Capitão Frank B. Johnson. Juntaram-se a eles os navegadores Capitão James W. Litzinger e Primeiro-Tenente Mac L. Myers, além do operador de reabastecimento Sargento Rodney S. Erks. Observando do outro lado da estrada estava Pat Holmes, que já havia assistido a muitos treinos antes e imediatamente percebeu que algo estava errado. O 135A iniciou uma curva à esquerda, mas de repente virou à direita. Segundo Holmes, parecia haver um problema no avião e o piloto lutava para controlá-lo. A aeronave voava muito baixo, dificultando as manobras. E de acordo com Holmes, o piloto trabalhou para evitar um desastre ainda maior. O avião quase colidiu com a base, prédios de escritórios e hangares, o que teria causado grande perda de vidas. Exatamente quem estava no controle do avião naquele dia do desastre continua sendo um mistério até hoje. Mas quem quer que fosse, fez um esforço para evitar os prédios, evitou por pouco a colisão e pousou o avião em um campo. Uma bola de fogo consumiu imediatamente o avião. Equipes de resgate foram enviadas imediatamente, mas todos os 6 tripulantes a bordo já haviam perdido a vida. Para piorar a situação, houve uma 7ª vítima. O sargento-mor Paul W. Hamilton era operador de reabastecimento e membro da equipe Thunderhawks. Hamilton não estava voando naquele dia, o que deveria ter sido um golpe de sorte para o aviador nascido em Portsmouth. Mas Hamilton estava exatamente no lugar errado, na hora errada. Ele estava assistindo à sessão de treinamento de seu carro em um campo, exatamente onde o piloto do 135A foi forçado a fazer um pouso de emergência. Seu carro foi atingido e ele também perdeu a vida. Número 3. Em 2008, um caso de identidade trocada devastou uma família em Limerick, Irlanda, depois que Shane Gagan foi atacado a pouca distância de sua casa. Por mais de 10 anos, a disputa entre 2 grupos rivais do crime organizado causava problemas em Limerick. A rivalidade entre as gangues McCarthy, Dundon e King Callop resultou em sequestros e agressões. Várias pessoas perderam a vida e nem todas tinham ligação com qualquer uma das gangues. Shane era uma dessas pessoas sem conexões criminosas. Ele tinha 28 anos e sempre morou em Limerick. Jogava rugby por um time local e trabalhava como instalador de ar na Air Atlanta. Shane passou a noite de 8 de novembro de 2008 na casa de um amigo, onde viram o jogo de rugby entre Irlanda e Canadá. Saiu por volta da 1h30. Ele iniciou a curta caminhada para casa. Sua namorada o aguardava e, ao receber uma mensagem dizendo que ele estava a caminho, ouviu estrondos altos do lado de fora. Moradores do conjunto habitacional ouviram o barulho e acionaram a polícia. Testemunhas viram um homem fugindo do local e entrando em uma van gritando para alguém dirigir. Pouco depois, encontraram o corpo de Shane. Ele foi atingido por vários tiros e não resistiu aos ferimentos. O crime chocou a comunidade. Shane era visto como exemplo e ninguém sabia por que ele foi alvo. Parecia estar apenas no lugar errado, na hora errada. Grandes investigações policiais começaram rapidamente,
mais de uma dúzia de propriedades na cidade foram invadidas em busca de evidências. A família de Shane apareceu no Crime Call para pedir informações, e não demorou para que a rivalidade entre as duas gangues se tornasse o foco da atenção. E à medida que mais informações vieram à tona, o motivo da morte de Shane ficou claro. Shane, coincidentemente, se parecia com um homem chamado John McNamara. McNamara estava envolvido no comércio de substâncias ilegais e morava a apenas algumas casas de distância de Shane. McNamara era o alvo pretendido do ataque, e Shane foi atacado em um caso de identidade equivocada. Em fevereiro de 2009, o homem que realmente puxou o gatilho foi preso. Barry Doyle tinha conexões com a gangue McCarthy-Dundan e foi interrogado pela polícia. E após várias entrevistas, ele confessou o crime e entregou seu terço à polícia, pedindo que fosse dado à família de Shane. Número 2. Em junho de 1941, Iva Togori soube da doença da tia. A notícia veio quando ela terminou os estudos e Iva se ofereceu para viajar e ajudar os parentes a cuidar dela. O momento infeliz fez Iva ficar presa no Japão durante toda a Segunda Guerra Mundial, tornando-a uma das poucas americanas condenadas por traição. Iva, mulher nipo-americana do sul da Califórnia, cresceu em Los Angeles, destacou-se na escola e estudou zoologia na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Qualquer plano que ela tinha para depois da graduação precisou ser adiado. O tio avisou a família que a tia de Iva estava muito doente. A mãe de Iva também estava doente na época e não podia viajar para o Japão para cuidar dela. Iva se ofereceu para ir. Em vez disso, ela solicitou um passaporte, mas recebeu um certificado de identificação que autorizava uma estadia de 6 meses. Iva achou a vida no Japão difícil. Ela escreveu que os costumes eram estranhos e se sentia restrita. O serviço postal também estava censurando suas cartas, à medida que as relações entre os Estados Unidos e o Japão se deterioravam. A família de Iva a incentivou a voltar para casa, mas ela não tinha passaporte dos Estados Unidos da América, o que dificultava a viagem. No início de dezembro, ela solicitou um passaporte e estava no processo de organizar a documentação. Quando os militares japoneses atacaram Pearl Harbor, os Estados Unidos da América e o Japão estavam oficialmente em guerra e viajar entre os dois países se tornou quase impossível. O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América negou o passaporte a ela, mas ela também recusou renunciar à cidadania quando as autoridades japonesas pediram. Ela permaneceu uma americana leal durante toda a guerra. Ela foi vista como uma estrangeira inimiga e teve as rações de comida negadas. Seus parentes foram assediados por abrigá-la, e ela se mudou para uma pensão para poupá-los. Iva tinha pouco dinheiro e havia conseguido um emprego para se sustentar. Ela fez alguns trabalhos de datilografia e logo se viu trabalhando na Rádio Tóquio. A estação de rádio contratava prisioneiros de guerra americanos para criar e apresentar propaganda, visando desmoralizar tropas dos Estados Unidos da América como forma de guerra psicológica. Mas os prisioneiros de guerra deixavam claro para qualquer ouvinte americano que estavam tentando resistir. Eles incluíam piadas e referências que os soldados americanos entenderiam e tocavam músicas que eles gostavam. Iva entrou na rede, usando o nome Orphan Anne em alusão à história em quadrinhos dos Estados Unidos da América. De acordo com os soldados americanos que ouviram as transmissões, estava claro que ela estava do lado deles. Iva não era a única mulher que falava inglês nas rádios japonesas. A Rádio Tóquio tinha pelo menos 14 locutoras, e outras redes tinham programas semelhantes. Nem todas eram tão favoráveis aos Estados Unidos da América quanto Iva. Entre o pessoal militar dos Estados Unidos da América, as mulheres ganharam o apelido de Rosa de Tóquio. Eles não sabiam quantas Rosas de Tóquio existiam, e ela se tornou quase uma figura mítica entre os soldados, depois da guerra. Jornalistas dos Estados Unidos da América buscavam um rosto para associar ao nome. 2 jornalistas encontraram Iva enquanto ela ainda tentava voltar desesperadamente para os Estados Unidos da América e lhe ofereceram $2.000 por uma entrevista exclusiva. Ela concordou, mas infelizmente a entrevista só a incriminou, fazendo parecer que ela transmitiu informações sensíveis e ela também não foi paga.
Isso iniciou anos de problemas legais para Iva, que foi condenada por traição ao falar sobre o naufrágio de um navio dos Estados Unidos da América. Ela ficou 6 anos presa e saiu em condicional por bom comportamento. Anos depois, veio à tona que as duas testemunhas que depuseram sobre a transmissão haviam sido orientadas pelas autoridades. Ela nunca sequer fez tal transmissão. Em 1977, ela foi perdoada, sendo a única americana condenada e perdoada por traição. Número 1. O caso de 1895 de Adolfo Beck, um norueguês em Londres, ainda destaca os riscos dos depoimentos de testemunhas oculares. Abordado por Adèle Messonnier, que o acusou de roubar joias, Beck foi preso. Otto havia sido enganada anteriormente por um homem mais velho parecido com Beck, que tinha cabelo branco, bigode, mas não tinha a cicatriz característica de Beck, e ele afirmava falsamente ser um lorde. Ele pegou joias para uma suposta melhoria e emitiu cheques sem fundo seguindo Ottilie. Mais de 12 mulheres relataram casos parecidos de um homem chamado Lord Wilton, que pegava seus pertences para conserto fingindo contratá-las como governanta e deixava cheques falsos. Vários reconheceram Beck em uma roda, mesmo sem a cicatriz no pescoço. A polícia ligou Beck a crimes cometidos anos antes por um homem chamado João Smith, alegando que eles eram a mesma pessoa. Embora Beck não estivesse na Inglaterra naquele período. Beck foi condenado, cumpriu pena e, após sair, os crimes retornaram. Ele foi preso e condenado novamente. Antes da sentença, o verdadeiro culpado, Wilhelm Meyer, foi preso após novo ataque. Enquanto Beck ainda estava na prisão, Meyer foi o responsável pelos crimes pelos quais Beck havia sido condenado. Beck foi depois perdoado e recebeu uma indenização de 5.000 cents. O caso mostra a falta de confiabilidade das testemunhas oculares. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Mas meu nome é Top 5 Unknowns e eu vejo vocês no próximo vídeo.